tá na escória. Vingadores? Isso. Que gibi é esse? Mas o que é isso? O que é isso? Onde já se viu um negócio desse? Um beijo? Um beijo? Ai, agora eu quero beijar um homem! Bem-vindo a mais um Guerreiros TV. Eu sou Fábio Ribeiro. Fidelis Martuccelli. Cláudio Basílio. E estamos hoje aqui para falar sobre o assunto do momento. Vamos pegar carona no hype. Pega carona nessa cauda do coelho. Hoje é dia 7 de setembro de 2019. Dia da Independência do Brasil. E nas últimas 48 horas, né? Desde quinta, sexta-feira, nós estamos gravando o vídeo sábado. E estamos sendo bombardeados com notícias sobre a polêmica da venda deste gibizinho aqui na Bienal do Livro 2019 no Rio de Janeiro, né? Cláudio, o que aconteceu aí com essa revista? O que aconteceu foi o seguinte, nessa semana está rolando a Bienal do Livro no Rio de Janeiro, né? E caiu nas mãos do prefeito do Rio de Janeiro, o bispo Marcelo Crivella, esta edição aqui, que faz parte da coleção oficial de graphic novels da Marvel, da editora Salvat. Este item aqui, que é Vingadores, a Cruzada das Crianças. O prefeito Crivella tomou conhecimento que dentro desta graphic novel havia uma cena em que dois adolescentes se beijam, né? Mas Cláudio, mas o que é isso? Você está mostrando isso para nossos espectadores. Mas o que é isso? O que é esse negócio de cruzado? Quem está cruzando o que com quem aí? De onde vem isso? Que absurdo! Eu vou dar o contexto então geral para todos. Essa graphic novel aqui traz a história de um grupo de heróis adolescentes chamado Young Avengers, ou Jovens Vingadores, né? Então não são os Vingadores. Está escrito Vingadores aqui, já está errado. Tá falando que os Vingadores adultos participam da história, assim como os X-Men. Mas qual seria a premissa da história? Os Jovens Vingadores é uma equipe que a Marvel teve na última década, né? Certo? Constituída basicamente de versões adolescentes dos principais heróis da casa. E nessa história aqui, um dos personagens, que faz parte da equipe, o Icano, né? Ele sai em busca da suposta mãe dele, a Feiticeira Escarlate. E nessa busca, ele envolve, além dos colegas dele, dos Jovens Vingadores, envolve os X-Men, os Vingadores, o Doutor Destino e outros personagens da Marvel. Tudo em torno de uma busca gay, não é? Não, uma busca pela mãe do personagem Wicano, né? Só que esse personagem, desde que ele foi criado conceitualmente como um personagem LGBTI, certo? E ele tinha um namorado, que é um colega de equipe dele, o Hulkling, tá? Que é um mestiço de raças alienígenas que foi criado na Terra, né? Então você me permite só pontuar uma coisa, assim, então não é sobre eles exatamente isso. Exatamente, a história não é sobre eles, a história não é sobre o relacionamento deles em si. Relacionamento esse que é entre um rapaz que é cruzamento de uma espécie alienígena transmorfa com uma humana, é isso? Isso, exato. E o que namora um rapaz que é filho de uma mutante que não é mais mutante, mas uma inumana, com um sintozoide que é um cara que é meio robô. Você complicou bastante, mas é por aí. Que é super real. Assim, acontece em cada esquina e tá uma vergonha, mas vamos voltar. Ele explicou, resumindo bem essa edição especial, mas eu gostaria de traçar o histórico aí dos personagens, né? Como ele falou, os Jovens Vingadores era para ser uma equipe formada por descendentes, pessoas que... Jovens Vingadores, e quase todos os personagens foram criados nessa primeira minissérie, que foi criada pelo Alan Heinberg, que algumas pessoas não conhecem, mas ele é diretor de cinema e diretor de séries de televisão. O Alan Heinberg, só para dar o gancho para os nossos telespectadores, ele
é roteirista, produtor, diretor. Ele foi o criador do antigo seriado adolescente TLC, Sim. que ele gosta muito, Sim, né? inclusive o tema LGBT ele já abordava, até porque ele é gay assumido, né? Exato. E ele também foi um dos produtores do último bem. filme da Mulher Maravilha. É uma Acho que ele foi conspiração, roteirista. Roteirista e isso produtor aí. também, se não Sim, me engano. então ele tem um histórico. Os Jovens Vingadores foram criados em 2005 e criados pelo Alan Hyberg, desenhado pelo Jim Cheung, e eles tinham um objetivo de ser mais ou menos os novos titãs da Marvel. Exato. E para contextualizar, os Vingadores estavam na fase que o 2005 o Michael Bendis assumiu e praticamente a Feiticeira Escarlate ela é o pivô da nova formação dos Vingadores do Bendis, porque ela praticamente, em tese, tinha matado muitos Vingadores, destruído Visão, um monte de coisa. Enlouqueceu. Logo na sequência ela criou a dinastia, coisas complicadas de história em quadrinhos. Mas esse é o contexto. Os Vingadores foram desfeitos, né, nos Vingadores e a Queda, e foi nesse contexto que o Alan Hyberg trouxe esses Jovens Vingadores para apresentar uma nova geração. Só para contextualizar. Esse aqui é o Patriota, que é um personagem Inspirado no Capitão América. ligado ao Capitão América. Neto do primeiro Exatamente. Capitão América antes do Steve Rogers. O Rapaz de Ferro, que é um personagem do futuro. O Icano, que é o objeto desse imbróglio. Ele é filho da Feiticeira Escarlate. Inclusive, ela estava passando uma fase onde ela descobriu que os filhos dela, ela tinha apagado a memória que ela tinha tido 2 filhos gêmeos, né? Uhum. E outros personagens aí. Todos os personagens, acho que tirando a Kate Bishop, foram criados para essa equipe, né? Acho que até a Kate foi criada especificamente para essa equipe. Sim, Foi criada? A única que não foi criada especificamente foi a... Desculpa, a estatura. Foi a Exatamente. estatura... Que era retratada como uma criança, agora era uma Exato. pré-adolescente. Qual é o nome dela que eu esqueci? Kate, não, a Cassie Lang. Cassie Isso, Lang, filha perfeito. do Homem-Formiga, Scott Lang. Então ele criou, o Alan Hyberg queria fazer apresentar novos personagens e não usar personagens já estabelecidos no universo Marvel. E esses 2 personagens que foram criados a partir, que eram os filhos da Feiticeira Escarlate, que é o Icano e o Celery. O Icano reproduz os poderes da sua mãe, a Feiticeira Escarlate, e o Celery do tio, o Mercúrio dos Vingadores. E o Alan Hyberg escreveu um arco de histórias, mais um especial de 2005 para 2006, e os Vingadores tinham se desfeito e continuado a sua história normalmente. Esse primeiro arco, né, deixa encadenado aqui, acho que foram 12 edições, mais um especial. E o Alan Hyberg fechou aí porque só ele escrevia as suas criações. Aí num período de 5 anos mais ou menos, o Bendis fez o seu run extenso aí dos Vingadores, e quando ele terminou o seu run, ele praticamente tinha que devolver os Vingadores como ele encontrou. Nessa brincadeira ele traz a Feiticeira Escarlate, ela mostra que ela não matou quem supostamente tinha morrido pelas mãos dela, mas tinha um monte de pontas soltas. A Feiticeira Escarlate volta, e aí mais um novo especialzinho, né? Essa foi a Cruzada das Crianças, justamente quando os Jovens Vingadores, que tem suas origens nos Vingadores originais, voltam para confrontar a equipe, a Feiticeira Escarlate em especial, que eu não sabia da existência desses jovens heróis que eram seus filhos, né? A história é bem complicada, né? Mas o importante é que aqui retoma. E o mais interessante, né, é que nas primeiras artes de história já ficou estabelecido que o personagem era gay, ele como seu irmão foram adotados por famílias diferentes, e era a forma de mostrar um personagem gay que era aceito pela sua família adotiva, né? Claro, ele vivia muito bem, o namoro dele era assumido, ele não tinha... A gente tá falando isso aqui saiu em 2000. A minissérie, essa continuação foi em 2010, né? 5 anos depois. Entre 2005 e 2010. Sim. E numa época que a gente tinha também uma outra equipe aí só para fazer um parênteses aí, uma outra equipe também que era o Fugitivos. Sim, teve até um crossover. Que hoje tem até uma série de televisão que também tem Sim. uma garota lá, que é a Exato. Carolina, né? Que é Então, homossexual. E aí, no Brasil foi 2010, em 2016 foi publicado no Brasil nesse formato aqui, 2 edições pela Panini, e agora saiu nesse formato da coleção de graphic novels da Salvat, foi publicado em 2016. Exato. Então, apresentando os personagens, eles se reencontram com a Feiticeira Escarlate, fazem as pazes, descobrem que ela é mãe deles, e
vida que toca, né? Os personagens são apresentados aqui. Um beijo, como já houve demonstrações de afeto dos personagens desde o seu começo. Nunca foi um tabu. Não foi surpresa em 2005, em 2010 e quando Mas, publicado no Brasil em 2016. Mas aí que tá. Mas a gente chega, você fez toda essa digressão, você contou todo esse negócio e tal, mas agora vamos por partes agora. Vamos. Vamos por partes agora. Primeiro, É só pra deixar pontuado. é dos Vingadores? É dos Vingadores. Sim, tem os Vingadores aqui, assim, é sobre o gira em torno do casal ser homossexual, não? Não. Assim, esse negócio aqui de cruzada das crianças, que é isso? Tá escrito criança isso aqui, pode, cara. isso pode ser um dos motivos que fez o Tá pastor escrito Crivella criança. se indignar com esse gibi. né? Exato. Usar Tá escrito como, criança, usar é como sobre estopim pra criança. aparecer. Exato. O que acontece, né? Talvez os moralistas de plantão tenham entendido que isso aqui era uma história para crianças por causa do título A Cruzada das Crianças. Na verdade, a Cruzada das Crianças é um evento que supostamente aconteceu na Idade Média. As pessoas que estudaram história sabem que na Idade Média, durante um bom tempo, os povos europeus criaram as cruzadas, né, que eram movimentações militares rumo à Palestina para tentar libertar Jerusalém do domínio muçulmano, né? Você citou duas palavras complicadas hoje em dia, estudar e história. Pois, Mas vamos lá. pois é, então o que acontece? Vários países mandaram tropas para Palestina para tentar libertar Jerusalém do domínio muçulmano, né? E havia uma história que tem aspectos até lendários, que um grupo de adolescentes e crianças literalmente se reuniu, certo? Fanatizadas pelo amor a Cristo, e foram lá a pé para tentar libertar sozinhas Jerusalém desse domínio islâmico, né? Incrível, né? Provavelmente ficção, né? É. Essas coisas não têm a capacidade de lavar o cérebro das pessoas a ponto de Exato. fazer Só que isso. provavelmente, né, a comprovação histórica disso daí é muito questionável, mas a expressão Children's Crusades acabou vindo com o tempo, né? E provavelmente o Alan Heiber usou essa expressão aqui porque os principais personagens da história são adolescentes e eles estão numa cruzada, numa busca pela mãe Sim. do protagonista. Exatamente, que tem um monte de pecados pelo qual precisa se redimir. Claro, entendeu? Então, E toda essa história ela é criada, ela gira em torno do retorno dessa heroína, até porque ela seria aproveitada em breve no universo cinematográfico da Marvel. Então ela precisa voltar ao status quo de heroína. Né? Então, sem dúvida alguma. Então, isso daqui, gente, só para reforçar, apesar do título Cruzada das Crianças, não é necessariamente uma história para criança, é uma história, para falar a verdade, que atende a um público de 14 anos para cima, ok? E eu acho também, né, cá entre nós, né, uma pessoa que fica escandalizada com dois rapazes se beijando, né? isso porque eu não falei uma coisa. Quer Diga. ver criar uma polêmica aqui? Diga! Qual que é o número desta edição? Ah, dá. É o número 66. Eu sabia. Meu Deus do céu! Ó, mas, Mostra aqui, ó. Se vocês me permitirem. Número 66 da Se coleção. vocês me permitirem, ó, é 66, meio homem. Aqui a gente já tem seis aqui. E esse nome, Wicano, né? Mexe com magia Wicca, negra. Wicca, Então isso, realmente é isso. melhor reconhecer. Hoje vivemos uma época, né, que as pessoas só podem consumir, não podem consumir produtos, né, que tenham referências a deuses pagãos, né? Então, como aqui existem referências a vários deuses pagãos também, né, como o nome do personagem que é Wicano, né? Então, o gibi... Então, ó, tem secretamente um Y aqui no meio, tá? Que na verdade esses anos todos fomos enganados, hein? Lá vai encerrar no cinema e tudo, era Vingadores. Tá aqui, ó. Não, mas agora, se vocês me permitirem uma parte, só para vocês verem como esse negócio daqui de falar, tem criança no título, então isso é para criança. A mente das pessoas é um negócio tão absurdo. Faz alguns anos já, mas é uma coisa que volta e meia se repete, mas uma coordenadora numa escola que eu lecionava me chamou assim de cantinho e falou assim, tem a lista aqui dos livros de vestibular, legal, tal, você pede para eles lerem, vão trabalhar isso e tudo, mas tem esse aqui que alguns pais o ano passado reclamaram, eu gostaria que não tivesse. Eu falei, por quê? O Ateneu, o bom crioulo? Não, o Ateneu, se forem ver o Ateneu, então aí sim, aí vou ver os negócios que não tem aqui, mas acho que tem. Mas
Não, foi o Alto da Barca do Inferno. Nossa Porque senhora. alguns pais, que, assim, de algumas vertentes religiosas, assim, ao lerem o título, né, dessa obra de Gil Vicente, chegaram e falaram assim, nossa, fala sobre o inferno, não pode adotar, não pode ler, minhas crianças não podem ler porque fala sobre o inferno. Quando na verdade aquilo ali é um auto, é uma peça que normalmente é de uma apologia cristã imensa, fala sobre realmente a punição para os pecados, para a hipocrisia. E o Gil Vicente foi um autor teatral português, Idade Média ou Renascença? A verdade do humanismo, Do humanismo. Né, na fase de transição entre a Idade Média perfeito. e o Renascimento. Só para dar o contexto, leiam o Gil Vicente que ele é legal. Então, mas a gente percebe que a maldade está no olho de quem vê, né? As referências da cultura pop, referências da história em geral, você pode utilizar nos quadrinhos, mas a coisa tá tão levada para esse lado. Você vê algum aspecto religioso nesse título, você vê uma ofensa à tradicional família brasileira com o beijo de dois rapazes, e há 5 anos atrás esse gibi passou batido, ninguém se importava. Sabe-se que nessa Bienal do Livro do Rio de Janeiro, uma criança comprou, a mãe viu, e simplesmente levou ao conhecimento de alguma autoridade e acabou chegando no prefeito do Rio de Janeiro. Na verdade quis holofote ali, mas acho que ele acabou ganhando mais do que... Né? Eu sou da seguinte opinião: se o pai acha inadequado para seu filho, é todo direito. Simplesmente devolva a revista, troque por outra, não leia mais, não precisava fazer isso. Mas essa foi a linha de defesa da diretoria da Bienal do Livro. Não, e ainda dizer que isso daqui, ó, agora vamos ver, né? O que as pessoas... Né, acabam... Detalhe, a gente nem deu opinião, mas eu acho uma história muito legal, muito bem desenhada. Sim. O Alan Hyberg somente conhecendo eu acho boazinha, não acho espetacular. Não, mas ela é bem estruturada, começo, meio e fim e tal. E aí aqui, ó, isso daqui, a gente chamar isso daqui de uma cena pornográfica. Pelo amor de Deus, né? Ó, primeiro que é uma grande hipocrisia, né? As pessoas que acham, tenho certeza que já viram pornografia na vida e não é parecido com isso. E assim, pra mim é completamente absurdo alguém desnecessário, defender isso. né? É desnecessário. E é como estava falando, a gente estava até vendo na televisão há pouco tempo, porque isso não para de sair nos noticiários. Assim, se um beijo desse é considerado algo errado na frente das crianças, também um casal hétero lá se engolindo também na frente das crianças não é... Claro. Não é um bom e a violência e destruição desnecessária que tem todo o gibi de super-herói também, sim, né? Se for questionar. Mas é engraçado que nós voltamos aí aos anos 50, né? A era do Frederick Wertham. E sempre alguém bem intencionado, querendo proteger nossas criancinhas, começa com essa história de censura e a gente sabe onde isso vai dar. Nos anos 50 fizeram as revistas em quadrinhos regredirem 20 anos para trás justamente por conta dessa histeria. Então a gente tem que alertar mesmo as pessoas para não cair nessa cilada. Simplesmente não gosta, não compre, não recomende, não dê para seus filhos. Eu acho que não é nem uma questão de gostar ou não gostar, porque eu acho que assim, quando a gente reduz a arte a isso, aí que tá, esse para mim é um dos grandes problemas. As pessoas elas pegam e reduzem a questão do gosto artístico e de toda a questão em relação a conhecimento, a ciência e tudo, com gostar e não gostar. Eu acho assim, vá pesquisar, como você falou, estudar história, vai saber pelo menos. Exato. Eu acho que numa democracia plena as pessoas têm o pleno direito de falar que não gostam, que gostam disso, não gostam daquilo, certo? Eu posso, de repente, como um cristão devoto, falar, eu acho imoral 2 homens se beijando. Tudo bem, sem problema, você pode não gostar disso. Sim. Vou te achar um completo babaca por causa disso. Mas você não pode proibir o acesso dos outros. Olha, eu vou falar a verdade. Restringir, né? Depois a gente não vai explicar o que é Amish, mas tem alguma comunidade Amish no Brasil, assim? Ou várias, ou muitas? Porque não é possível. Só se você viver num lugar totalmente sem tecnologia, isso aqui é o de menos, gente. Vocês não têm ideia. O que chega no acesso aí pra molecada. Não, sem dúvida alguma. Hoje nas redes sociais, internet, a gente sabe que o acesso à pornografia pesada, tá pleno, tá fácil, né? Certo? E com certeza isso que nós mostramos para vocês aqui passa longe disso, passa completamente longe, viu? Certo? O que teve nessa história que nós apresentamos para vocês basicamente foi só um momento de carinho entre 2 personagens. Sim. Né? E substitua
um casal homo por um casal hétero e a história segue tranquilamente, não é o foco da história. Bom, não vamos nos prolongar mais, demos nossa Dedo de prosa? nosso pitaquinho sobre o assunto. A gente não poderia deixar passar batido, né? Porque ficou marcado aí as manchetes que tomaram os jornais e telejornais por conta de uma coisa que nós, editores de quadrinhos, achamos até boba, se for o caso, né? Sim. Ó, lamentável. Agora falando bem sério, tirando as brincadeiras assim. Lamentável. Bom, então, curtam, dê o seu joinha, compartilhe Joinha e até o aqui. próximo programa, galera. Valeu!